Oi, gente, boa tarde, né? Então, esse vídeo aqui é para comentar você que por algum motivo acordou assim, se sentindo desabilitada, né? O popular que chama CPF cancelado, né? Diz no popular o CPF cancelado, né? Então, você que acordou se sentindo desabilitada, desabilitado, né? Pensa nessa seguinte reflexão. Primeiro, você não é uma deficiente ou um deficiente que chama neurológico, né? No popular, deficiente mental, né? Que chama retardado, né? No vulgar chama retardado, né? Então veja só, se você conhece pessoas, né, que praticam ou praticaram contra você, principalmente, né, alguma ação estelionatária, né, do qual você foi prejudicado e por consequência, né, ficou desabilitado, né, no popular CPF cancelado, né. Pensa que talvez, né, tipo de pessoa que trabalha com esse protocolo, né, que diz golpe em golpe não é de luta, né, esporte, luta, defesa pessoal, não é isso aí, né? Então pensa que não seria interessante, não seria melhor pessoas, né, que têm esse meio de vida, vamos dizer, né, trabalho de meio de vida, né, nessa cadência, ter uma filha ou um filho em condição, né, deficiente neurológico, né, no vulgar retardado mental, né, ou retardada mental, ou deficiente nível grave física, né, que chama, seria interessante, né, praticar o ato, né, de desabilitado CPF cancelado com esse tipo de pessoa nessa condição, vai dizer, não é? Porque se você que está me assistindo acordou se sentindo desabilitada ou desabilitado, lembre que a sua condição não é essa, né? Você tem sim como resolver, né? Você tem sim como ir atrás, né? Independente, vai dizer aí, do tempo, né? De dias, né? Vamos pôr assim desse jeito, né? Você tem tempo para resolver e resolver do jeito certo, né? Um jeito que não lhe põe em risco, vamos dizer. Não é mesmo? Então eu gostaria de citar aqui o apresentador chamado Marcos Mignon, né? Marcos Mignon, que ele tem um filho dele chamado Romeu, o filho primogênito, né? Chamado Romeu, que nasceu com essa condição neurológica, né? No popular que chama pessoa, como que diz? No vulgar chama retardado mental, né? Pessoa na condição com deficiência mental, né? E ele estava contando, né, que no Natal o filho pediu uma escova de dente, né? E o pai resolveu eternizar esse carinho com o filho, né? Vamos dizer, honrar o filho do mesmo jeito que na condição do filho honrou o pai, né? Que conseguiu aprender da importância de cuidar da higiene bucal, né? Então, se você tem uma criança nessa condição, né? É, então você avalia, né? Qual é o seu interesse, né? Se você pratica situação ilícita, né? Com outras pessoas que chama
CPF cancelado para se enriquecer ilicitamente, né? Que o que você ganha não é suficiente, então você precisa, né, se aproveitar de pessoas, vamos dizer, com um grau de inteligência menor do que o seu para se enriquecer, né? Então, se você foi vítima, lembre-se que você não é dessa condição neurológica, né, que diz no vulgar retardada, retardado. Você tem sim como ir atrás e resolver, né? E claro que são situações diferentes, né? Nós não podemos aí, como chama, ter preconceito, não é mesmo? Mas fica aí a orientação, né? Principalmente para quem acordou com esse sentimento, né? De desabilitada, né? Desabilitado, CPF cancelado, que você tem condição, né, de acertar a sua vida, que diferentemente, né, de quem tem esse outro tipo de condição, né, de resolver um exemplo, né? Então a sugestão fica, né, que quem vai dizer trabalha com esse protocolo ilícito, né? Eu vejo que seria melhor, né, a pessoa do seu próprio convívio, né, íntimo, familiar, você aplicar esse tipo de golpe, né, que chama, porque além de você ter os gastos, né, financeiros e emocionais, né, de até mesmo exaustão, né, você está trabalhando para sua microempresa, não é verdade? Então acho isso, vamos dizer, para quem acordou com sentimento de desabilitado, CPF cancelado, né, fica essa sugestão, né? E o Marcos Mion sendo uma pessoa de mídia, né, de publicidade, né, eu acho importante citá-lo, né, até mesmo enfatizar, né, o amor desse pai com o seu filho primogênito nessa condição neurológica, né, de valorizar a criança e entender a honra, né, do filho com o pai, né, e do pai com o filho. Não é mesmo? Que o menino entendeu, né, conseguiu com toda a dificuldade, né, e o trabalho que precisa, né, ser feito, né, da importância, né, da higiene dele, o cuidadinho dele com os dentinhos dele. Não é verdade? Porque às vezes uma criancinha que não tem essa condição neurológica, né, já às vezes é difícil você, né, ensinar. Então, por exemplo, o meu filho, né, ele é adolescente hoje. Então, assim, eu posso dizer, né, que ele, de nenezinho, né, foi ensinadinho, né, após não usar mais fralda, né, na persistência de ensinar, né, que depois que passou a usar fralda, vai usar o pinico porque não alcança o vaso sanitário, né, nunca borrou a cuequinha de fezes, né, nunca borrou. Então isso significa o quê? Que se você tiver insistência, né, na educação, na perseverança, com amor, com cuidado, né, com paciência, né, da criança, ela irá saber, né, ela saberá da importância e vai aprender, né, do jeito correto, né, porque eu acho que também isso é o objetivo, não é? Quando você se propõe a ensinar, né? E aí também que tá a diferença de uma profissional, né, com afetividade, né, de uma profissional sem afetividade, um exemplo, não é mesmo? Porque vai dizer, você querer ensinar a sua criança com violência, porque ou você não tá bem, ou porque a criança, né,
está com dificuldade, né, na condição da idade mesmo, né, você começar a partir para uma agressão, né, porque às vezes pode acontecer, né, ou com castigo, a criança parece que por uma asma, né, ou por uma outra questão vai fazer de pirraça ou, né, como cada pessoa é única, vai, acho que externar de outro jeito, não é verdade? Então fica aí o vídeo, né, para você que acordou aí com sentimento, né, de desabilitar da CPF cancelado. Então até mais.